42. Regressor Instruction. Capítulo 206. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Oh, eu fiz um paciente vir aqui. Sinto muito, querido. Não tire sarro de mim. Você sabe disso. De qualquer forma, nunca pensei que estaria aqui de novo. De alguma forma, me sinto diferente. Obrigado por chamar, Eira. Certo? A maioria das pessoas que voltam aqui costumam reagir dessa maneira. Shaira parecia a mesma de sempre. Ela tinha uma expressão calma e seus olhos e lábios vermelhos ainda pareciam perigosos por algum motivo. Sua maior característica era o cabelo que não tinha sido aparado corretamente. Vendo que agora ia sobre seus ombros e descia para o peito, realmente parecia que eu não a via há algum tempo. Esta foi a primeira vez que pudemos nos ver em tanto tempo. Eu sabia que ela estava me evitando, então foi bastante surpreendente ver Shaira fingindo estar bem. Ela está tentando fingir que nada aconteceu? Talvez seja esse o caso. Devido à sua personalidade, isso seria natural para ela. Seja qual for o motivo, o que Shaira fez em Castle Rock foi um grande erro. Já que me causou danos, seria natural que eu ganhasse algo com isso. Talvez o fato de ela me chamar aqui tenha algo a ver com isso. A guilda encarregada desta masmorra tutorial foi a Guilda dos Mercenários Vermelhos. Mesmo que Azul e Vermelho estivessem em uma aliança, ainda era um privilégio revelar isso para mim primeiro. Talvez ela pudesse até me dar alguns direitos de negociação prioritários. Eu não tinha certeza, mas tinha que pensar que poderia haver alguns benefícios quando eu chegasse aqui. Então, eu quero ouvir como isso vai funcionar, tudo bem? Bem, tudo bem, eu estava pensando em começar imediatamente, de qualquer maneira. Você jantou? Ainda não. Então, ouça enquanto come. Não vai ser difícil. Tudo bem. Ei, você poderia me trazer algo para comer? Pode ser algo simples. Ah, você sabe o que comemos da última vez, certo? Traga aquilo. Sim. Mestra da guilda. Certamente, o Red era diferente em comparação com a Azul quando estava no comando da masmorra tutorial da última vez. Era muito estranho que o mestre da guilda não fosse diretamente ao encontro da equipe de ataque como Lei Sangue no passado. Eu pude perceber como era incomum ela visitar Jungaia e eu antes. Talvez tenha sido porque terminamos o tutorial no menor tempo. Eu não conseguia acreditar que o lugar onde eu estava agora era o lugar que Lei Sangue usava no passado. O centro de treinamento, que podia ser visto pela janela, também foi totalmente reformado, esperando a entrada de novos recrutas. Com isso, a porta atrás de nós se abriu e a comida que Shaira pediu chegou. Como eu não era o tipo de pessoa que gostava de comida, não prestei muita atenção, mas a qualidade dos alimentos parecia muito boa, mesmo à primeira vista. Isso também é diferente. Experimente um pouco disso, querido. Experimentei antes e é delicioso. Mesmo? Sim. Gostaria de uma taça de vinho? Não. Estou bem. Afinal, ainda sou um paciente. Isso é um pouco decepcionante. A propósito, o que você acha disso? Você quer uma impressão? Sim. Fiquei realmente surpreso. Eu gostaria que você me contasse com mais detalhes. Eu sinto que sei porque as pessoas dizem que os mercenários vermelhos são os mercenários vermelhos. Quando cheguei aqui, Azul parecia bastante incrível, mas em nível era definitivamente diferente em comparação com vocês. Você está apenas se exibindo, certo? Sim. Embora novos jogadores estejam chegando, esse evento, que acontece uma vez por ano, é um lugar para mostrar às outras facções o quão forte é nossa guilda, então eu não tenho escolha a não ser me preocupar com isso. O mercado de transferência abrirá em breve, e outros olheiros da guilda estariam aqui. Não é bom? Esse é um hobby ruim. Originalmente, a pessoa no pico precisa mostrar seu poder pelo menos uma vez, querido. Caso contrário, sempre haverá desafiadores inúteis. Não haverá um cara maluco em Lindell que ousará desafiar você. Claro, eu não fiz isso pensando nas pessoas em Lindell. Também temos Celia, lar dos japoneses, e Dawan, lar dos taiwaneses. Como você pode ver, nós os mercenários vermelhos, exageramos um pouco. Para mostrar devidamente a nossa força, substitui todos os crachás e equipamentos dos sócios para novos. O equipamento do centro de treinamento estendia e uma construção pesada foi realizada há alguns meses.
Isso está relacionado ao motivo pelo qual você me chamou? HMM. Não se posso dizer que não é. Embora seja bom poder mostrar que minha aliança com Azul é forte, tem outro motivo para chamar você. HMM. Você sabe o que é, certo? Não sei se é a coisa que penso. É por causa do trabalho de manufatura. Sim. Fiquei preocupado em estar errado, mas estou aliviado. Na verdade, até você entrar, eu não prestei muita atenção nesses assuntos. Para ser honesta, eu era totalmente diferente a tudo isso. Sim. Isso é normal. Um alquimista é, na melhor das hipóteses, o suficiente para ser usado em festas sem sacerdotes. Na verdade, é um absurdo contratar um alquimista. Você só precisa comprar poções, mas não há razão para chamar um alquimista não combatente para membro do grupo, certo? Os alquimistas são aqueles que mordem as balas nas festas sem magos ou sacerdotes. Você está declarando muitos fatos. Eu não estou falando sobre você. O mesmo vale para ferreiros. Já existem muitos ferreiros competentes no Sacro Império. Nenhum tolo confia materiais e armas para iniciantes, mesmo enquanto se aventuram. Além disso, acho que você sabe como essas pessoas costumam terminar. Eles passam o resto de suas vidas nas favelas até que alguém os esfaqueie. Isso era, até eu aparecer, certo? Você acertou. Foi até você entrar. Até agora, não houve nenhum caso de produção industrial com o apoio capital de uma guilda. Claro, isso não significa que as guildas tentaram. Mesmo antes de você chegar, houve várias tentativas, mas foi tudo um fracasso. Eu sei o que você quer dizer. Por causa dessa situação, comecei a pensar em dar um possível apoio aos trabalhadores da produção nas cidades. Isso é um pouco surpreendente. Na verdade, além de você, há outro cara que era um gravador da luz das estrelas ou da luz do sol. Ele apareceu em um pequeno bairro. Ele não parecia ser muito eficiente, mas ele também é um dos trabalhadores da manufatura mantido por uma guilda. Não fui capaz de saber quanto ele valia, mas vi o potencial. Ele está aqui por causa da minha ganância pessoal, mas também por causa das petições da guilda de Lindeu e dos mestres do clã. HMM. Então, foi assim que funcionou. Parecia que não faria diferença se eu ignorasse, mas também sou a favor da melhoria da qualidade dos trabalhadores da produção urbana. Até o Império parece querer. Eu podia entender claramente o que estava acontecendo. Então, foi assim. Ou seja, por minha causa, as expectativas para a produção industrial aumentaram. Na verdade, entre todas as poções que fiz, os produtos avançados eram tão eficazes que tinham eficiência semelhante à cura de um sacerdote. Como eram reconhecidas como consumíveis, poções caras não eram muito usadas, mas sempre se podia levar algumas para uma emergência se fosse caçar. NT manufatureira refere-se ao uso de ferramentas e do trabalho para produzir bens para serem usados ou comercializados. Por causa disso, houve um aumento nos empregos manufatureiros dentro de Lindell, e algumas guildas e clãs ainda não pararam de investir na produção manufatureira. Nesta situação, era óbvio que tipo de petições muitas guildas e clãs tinham feito aos mercenários vermelhos. Eles devem ter perguntado como seria colocar um curso de trabalho em manufatura no treinamento deste centro de treinamento. As petições de algumas guildas poderiam simplesmente ser ignoradas, mas isso provaria ser um problema para a própria guilda. Em particular, considerando que o Império também estava estranhamente esperando por isso, não era absurdo fazer essa escolha. Shai-Ra provavelmente pensou que este momento seria uma oportunidade para mostrar autoridade e misericórdia, assim como o rei ideal. Eles estavam pensando que se continuassem fazendo uma petição para a guilda dos mercenários vermelhos, você me chamaria. Eles são espertos. Provavelmente querem Azul também. Quando você estava preso no laboratório, deve ter havido muito assédio e lobby em todos os lugares. Eles foram atenciosos com você e permitiram que você pesquisasse em paz. Sou grato a eles. Tão comovente. Por via das dúvidas, vocês dois não estão namorando, certo? Do que e de quem você está falando? Nada. É apenas um boato estranho circulando pela cidade. É apenas um boato. Então, isso é um alívio. De qualquer maneira, acabou assim. Claro, eu disse para você não se preocupar, e se você não quiser fazer isso, não pretendo forçá-lo. Não, não é que eu não queira. Existe uma razão? Sinceramente,
Sou a favor de melhorar a qualidade da produção industrial. Isso é surpreendente. Claro, como movo o mercado, posso pensar que seria benéfico não fazer isso, mas não necessariamente será assim. Para ser sincero, o mercado ainda nem se formou. Sou o único vendedor famoso e minhas poções são muito caras. Por causa disso, significa que somente quem puder poderá comprar. Ah! Festas ou clãs pobres não têm dinheiro para comprar minhas poções. Quem sai para caçar sem sacerdote e morre não pode usar meus produtos. É por isso que é apenas um modelo de baixo custo, mas há também um problema com a imagem da marca aí. Se você pretende administrar uma fábrica, seria benéfico operar um produto de alta qualidade. Bem, eu entendo. Não significa que o mercado é mais ativo apenas quando há quem o divulgue de baixo para cima. Sim. Originalmente, as poções são reconhecidas como descartáveis, então sua imagem não é boa, mas algumas pessoas nunca a beberam. O que você acha que aconteceria se as pessoas no fundo do poço progredissem depois de voltar da caça? Você acha que eles continuarão a usar o modelo básico com suas vidas em jogo? O destino é feito por lei que de qualquer maneira, é isso que você quer dizer? Sim. As pessoas gostam de produtos de luxo aqui na Terra. Isso ocorre porque os compradores desejam uma empresa em que possam confiar. Não estou me exibindo, mas sou único como alquimista. Tenho certeza de que há zero chance de um competidor aparecer enquanto eu estiver vivo. A questão é, há algo que estou entendendo com isso agora. Eles não teriam feito uma petição sem nada a oferecer. Claro, eles estão oferecendo algo. Em primeiro lugar está a recompensa que será devolvida a você. As guildas e clãs pagarão ouro. Bom. Então, você gostou? Recentemente, algo ruim aconteceu e eu precisava de dinheiro. Não há nada para os mercenários vermelhos? Você não está sendo muito direto, querido. HMM. Embora Shaira fingisse parecer desapontada, eu sabia que era impossível para ela não receber nada em troca. Claro, os mercenários vermelhos também receberão uma recompensa. Há também algumas coisas que vou dar a você pessoalmente. Eu estava pensando em dar algo, mesmo que você tenha optado por não prosseguir com a fabricação. É? Pretendo transferir alguns dos direitos de negociação prioritários para a Azul. Quanto? Em vez disso, você não deveria estar perguntando quantas equipes de ataque existem. Oh, isso mesmo. Há um total de 14 pessoas atacando a masmorra neste tutorial. Existem 5 direitos de negociação prioritários que podemos conceder. Eu estou te dando muito. Você diz que são 14 pessoas? Sim. São uma pequena festa. Então, você vai fazer isso ou não? Não é um pouco demais para você? Eu disse a você, estou fazendo isso como um pedido de desculpas, então não se preocupe. Desculpas pelo quê? Não mexa comigo, você sabe por quê. Nem mesmo olhe para mim enquanto faz essa expressão. Responda rapidamente. Você vai fazer isso ou não? Ao ver a expressão apressada da Shaira, não pude deixar de sorrir. Ela parecia muito fofa. Claro, a resposta já havia sido decidida. Regressor Instruction capítulo 207. Eu vou fazer isso. Era certo para mim fazer isso. Embora eu não desejasse as 5 prioridades de direitos de negociação, seria útil para Azul poder recrutar membros em potencial em vez de cedê-los a outras guildas. Mesmo se eu não tivesse obtido esses direitos, ainda teria ficado para dar uma olhada nos recém-chegados. Apenas ser capaz de ver quem era talentoso e não talentoso primeiro já seria uma grande vantagem. Agora era a hora de procurar abertamente por uma nova joia. O que foi um pouco surpreendente foi a escolha dos mercenários vermelhos para esses novos recrutas. Vou treinar o time-alvo antes de todo mundo. Claro, vou prestar mais atenção neles, mas é isso. Quer dizer que não vai dar um tratamento especial a eles? Você pode fazer isso ou aquilo. Então, não há razão para ter o direito de barganhar primeiro, Eira. Querido, sou Shaira. É uma boa ideia dar um tratamento especial aos novos recrutas que acabaram de chegar porque você deseja ter uma boa aparência para eles. Não sou eu que preciso ter consciência deles. São eles. Você tem razão. Na masmorra do último tutorial, sua festa foi um pouco especial, e como a Azul estava com pressa, Lei Sangue deu a vocês um tratamento especial. Normalmente, as guildas não fazem isso. Enfim, todos os grupos são iguais para mim.
Eu me recuso a ouvir que eles não treinaram bem os novos recrutas este ano. Não sabia que você estava cuidando disso também. Você sabe o quanto a Azul foi criticada no ano passado, certo? Como eles estavam ocupados recrutando o seu partido, eles fizeram um péssimo trabalho ao treinar os novos recrutas. Claro, cada um deles recebeu mais treinamento em sua respectiva guilda ou clã, mas as pessoas viram tudo isso como uma bagunça. Eles entraram à força na floresta e aumentaram a taxa de mortalidade porque não obedeceram ao procedimento. Isso pode acontecer desta vez também, certo? Oh, os mercenários vermelhos devem ser sempre perfeitos. É por isso que chamamos Sun Liong Yayan. O que? Mesmo? Temos que fazer isso direito. Quando pensei sobre a conversa que tive alguns dias atrás, fui forçado a sentir. Em primeiro lugar, como se tratava da Shai-Ha, seria óbvio que a equipe-alvo seria treinada de acordo com seu potencial. Na verdade, eu ainda não tinha visto o time-alvo, então não pude ver o quão forte eles são, mas parecia que seu nível não era muito bom, considerando que os mercenários vermelhos não estavam se preparando para o recrutamento agora. Claro, eles teriam que oferecer benefícios adicionais, mas não se mover com preço era definitivamente interessante de ver. É completamente diferente da Azul no ano passado. Lei Sanguei tinha se apressado em nos fazer uma oferta naquela época. Considerando a situação deles, suas ações eram compreensíveis, mas agora as diferenças eram tão grandes que me senti um pouco desconcertado. O mais surpreendente foi que Jungaian e Sun Liong foram convidadas como instrutoras. Eu sabia que as linhas do sacerdote e mago do Mercenários Vermelhos não eram muito boas, mas isso não significava que fossem fracas. Existem pessoas como An Kim. Apesar de ter magos e sacerdotes de alto nível, parecia que eles realmente queriam terminar o treinamento desse calabouço tutorial colaborando com a Azul. Graças a isso, Sun Liong e Jungaian pareciam felizes. Parecia que elas achavam mais divertido ser professor do que estar comigo. O centro de treinamento foi inaugurado há poucos dias, e Jungaian e Sun Yeong, responsáveis pelas disciplinas convencionais, já haviam colocado em prática sua primeira aula. Vendo que sua condição estava melhor do que o esperado, elas definitivamente se sentiam bem. A boa notícia é que Jungaian encontraria algo em que poderia se concentrar. Eu sabia que Sun Liong originalmente gostava desse tipo de trabalho, então isso era bom para ela também. Yeong se parece muito feliz. Oh, parecia isso? Lembrei um pouco dos meus velhos tempos. Sim. Fui professora por um tempo. Isso é verdade? Sim. Claro, eu parei por causa de circunstâncias pessoais, mas estou muito impressionada por estar fazendo algo semelhante a isso novamente. E-mail que combina com ela. Era uma informação nova, mas a imagem se encaixava em Yeong de alguma forma. Claro, fazer atividades assistenciais em lugares como a Unicef combinava com ela, mas usar óculos e ficar como professora também estava perfeitamente sincronizado com ela. Eu também sonhava em ser professora quando estava no ensino fundamental. Opa! Oh, sério? Sim. Isso não combina muito com ela. Não importa o quanto eu pense sobre isso, não consigo imaginar Jungaian se tornando uma professora. Isso. Você deve ter feito isso muito bem. Mesmo. Então, como foi a aula? Foi melhor do que eu pensava. Opa! Mesmo. Sim. Não sei porque as pessoas não entendem o básico. Mesmo assim, muitas pessoas pareciam estar se esforçando ao máximo. Eles não entendem. Sim. Não importa o quanto eu explique, eles não entendem bem as técnicas. Mesmo se eu tentar explicar da maneira mais fácil possível, parece que nem mesmo uma pessoa entendeu. Mas a maioria delas foi legal. Como você explicou isso? Apenas disse a eles para fazer assim e assim. Mesmo se eu pedisse eles para sentir o poder mágico, eles não poderiam sentir. Não estou surpreso. Em primeiro lugar, Jungaian e as pessoas comuns tinham perspectivas diferentes. Não importa quanta paixão ela colocasse em uma aula, menos de 1% seria capaz de entender a explicação da Jungaian. Eu tive que pensar que era uma sorte que o instrutor de magia não tivesse sido ela. É o mesmo para Yeongsi. Sim. Mas acho que é natural. Os membros da equipe-alvo geralmente concluíram a mudança de primeira classe, mas no caso da equipe de sobrevivência, muitas pessoas nem mesmo conseguiram mudar a primeira classe.
Não ser capaz de sentir o poder mágico ou divino. Se você pensar sobre isso, é natural. HMM. Não se trata de aulas aprofundadas. Quem tem talento provavelmente vai mudar de classe neste processo. Não acho ruim que alguém possa decidir sua própria carreira. É por isso que os mercenários vermelhos ainda não separaram as classes, certo? Em suma, basta ensiná-los aos poucos. É isso que você quer dizer? Sim, Kyongsi. É como mandar os filhos pequenos para a academia de piano, taekwondo e academia de inglês. Hoje é sua primeira aula. Sim. Uma vez que não existem muitas categorias, não existem muitas classes também. Vamos juntos. Opa! Eu também tenho aulas. Mesmo? Então vamos. E quanto a Yongsi? Eu não tenho mais aulas hoje. Vejo vocês dois mais tarde. Tudo bem. Na verdade, eu não estava realmente preocupado com a aula. Nenhum deles conseguia entender a alquimia corretamente de qualquer maneira. Claro, durante o curso aprofundado, eu deveria dar uma educação adequada, mas o mais importante era encontrar mais escravos para trabalhar duro na Azul. Depois de ter tido tempo de explicar o que eram alquimistas não combatentes ou de produção, poderia explicar os fundamentos da introdução de ramos Stucker à alquimia para aqueles que mudaram de classe como bruxos. Não seria uma tarefa difícil. Conforme minha hora se aproximava, decidi me apressar. Segurar meu livro de introdução à alquimia em uma das mãos me fez sentir um pouco bem. De alguma forma, pude entender por que Jungaian se sentia animado em apresentar sua própria aula. Qual é a classe UPA? Classe C. Ah, eu fui lá ontem e foram muito legais. A média de idade é um pouco jovem lá. É assim mesmo? Sim. Ainda assim, a proporção de aspirantes a bruxos é alta, então todos estão se sentindo motivados. Pensando bem, a proporção de garotas é um pouco alta. Ah, a propósito. Não nos parecemos exatamente com o casal de professores, Ayan? É, sim, realmente. Ela está mais feliz do que eu pensava. Como era minha primeira vez entrando no acampamento, olhei em volta e vi pessoas fazendo treinamento físico no ginásio. Os instrutores que estavam assistindo o treinamento de fora me cumprimentaram, então eu os cumprimentei de volta com um aceno de cabeça. Claro, eu não pretendia ficar muito tempo. Fiquei olhando em volta, mas não havia muitos que se destacassem. Estou indo por aqui, opa. Então, te vejo mais tarde. Tudo bem. Jungaian parecia ser o encarregada da classe B assim que Jungaian entrou na sala silenciosa. Seus alunos a cumprimentaram imediatamente. Olá, instrutora. Sim. Como vocês estão? Agora vou começar a aula. Por alguma razão, a voz estranhamente não soava como Jungaian, me deixando sem escolha a não ser rir de diversão. Esses novos recrutas parecem estar em boa forma. Certamente, ao contrário da Azul, a rede tinha um sistema sistemático, então parecia que eles já sabiam como este lugar funcionava. Naturalmente, eu tinha muito pouca expectativa em relação aos meus futuros alunos. Ao chegar à classe B, ouvi vozes murmurando. A instrutora Sun Yeong não é realmente bonita. Sim. Mas acho a instrutora Jungaian mais bonita. Oh, a instrutora Jungaian também é bonita. Ela é fofa. É o único prazer da vida aqui. O que isso importa? Disseram que a instrutora Jungaian tem namorado. As vozes continuaram falando mesmo depois de eu entrar na sala. É claro que eles notaram minha presença e se sentaram, mas não recebi nenhuma das saudações que Jungaian recebeu. Algum tempo se passou desde que entrei. No entanto, vendo que o ambiente não era calmo, parecia que não haviam sido devidamente informados sobre quem estava à sua frente. Alguns deles pareciam curiosos, e alguns dos outros estavam olhando para mim, rindo. Era ridículo, mas eles certamente tinham olhares de desprezo. Eles não disseram quem eu sou? Nesse caso, eu poderia entender as reações frias. Seria natural que a maioria deles não se interessasse pela produção manufatureira, pois todos esperavam empregos de combate. Eu agora podia entender de alguma forma a tristeza de um professor encarregado de uma disciplina não convencional. Claro, eu estava me sentindo pior do que isso. Aos olhos deles, eles obviamente pensavam em mim como uma aberração. Eu queria elogiá-los por serem capazes de distinguir entre os trabalhadores de combate e de produção. No entanto, eles escolheram a pessoa errada para mexer.
Enquanto eu continuava a encará-los por um tempo, uma voz rude gritou: Você não vai começar a aula? Já se passaram 5 minutos. Posso chamá-la de professor não combatente. Regressor Instruction capítulo 208. Essa situação parecia tão absurda que continuei rindo. As pessoas na minha frente podem ser classificadas como novatas, não importa em que ângulo eu as via. Com isso, eu rapidamente verifiquei a janela de status da garota grosseira. Ela teve sua primeira mudança de classe, mas suas estatísticas não eram nem mesmo boas. Ela deve ter sido carregada. Seus companheiros de equipe devem tê-la superado em todos os sentidos. Eu poderia facilmente esquecê-la. De qualquer forma, ela não precisava da minha ajuda, visto que ela obviamente pensava em mim como alguém que ela poderia facilmente desrespeitar. Ansura. Ao não receber resposta, a garota de cabelos curtos voltou a falar. Professor? Seria natural pensar que não tinha ideia do que fazer. Parecia ridículo tentar ficar bem na frente de uma sala cheia de novatos. Agora que eu tinha que me preocupar com minha aparência, doía meu orgulho até mesmo ter que pensar em como lidar com aqueles caras malucos. Não precisei pensar muito como fiz com Ito Solta. Eu poderia simplesmente esmagá-los com força. Em resposta às minhas emoções, Juliana lutou para se libertar de sua bainha. Enquanto isso, os novatos continuaram a rir, pensando que eu estava com raiva. Eu não conseguia acreditar que Jungaya os havia descrito como legais. Professor, você não vai começar a aula? Eu não sou um professor. Me chame de instrutor Lei Keong. Portanto, o professor não combatente também deve ser considerado um instrutor. Com isso, mais risadas veio da classe. Embora quisesse rir ao lado deles, não era o tipo de pessoa que deixava esse desrespeito passar. Suspiro. Quando suspirei, Ansura começou a proferir outro insulto. Em vez de suspirar, por que você não começa a aula? Wing. Num instante, Juliana se desembainhou e apontou sua lâmina para ela. Gritos vieram como também os objetos em seu caminho. Devido à presença de um item lendário, as janelas começaram a estalar com a pressão. Em um piscar de olhos, a lâmina de Juliana estava a alguns milímetros da garganta da Ansora. O incômodo da cabelo curto não conseguia nem encontrar forças para reagir adequadamente. O mesmo aconteceu com todos, que ficaram quietos até que Juliana se acalmasse e voltasse para mim. No entanto, Ansura começou a tremer, percebendo que ela quase morreu. Isso foi incrível. Vendo o líquido amarelo pingando, parecia que ela estava devidamente assustada. Fingir ser forte era mais divertido do que se poderia pensar. Isto é divertido. Qual é o seu nome? Ansura hesitou. Com isso, Juliana ameaçou se aproximar mais uma vez. Eu sou Ansura. Então, você é Ansura. Antes de iniciar esta aula, acho que será necessário explicar. Parece que muitas pessoas estão insatisfeitas com esta aula. Sei que todos vocês provavelmente estão pensando, não tenho tempo suficiente para treinar. Porque devemos receber treinamento conduzido por um trabalhador não combatente da produção. Você, que sentado ao lado da Ansora. Você pensa o mesmo? O que? Você pode responder tão honestamente quanto quiser. Não é assim. Eu nunca pensei nisso. Não. Eu já te disse, você pode responder honestamente. Se sim. Um pouco. Talvez seja natural pensar assim. Você não sabe o que aconteceu, mas foi lançado em uma situação que nunca esperava que estivesse. É um pouco cedo para se acostumar, mas você já deveria ter entendido esse fato. Se você tem poder, recebe um tratamento especial. Depois que terminei de falar, olhei em volta, vendo suas expressões mudarem para algo complexo. Acho que alguns de vocês já perceberam essa diferença. Todo mundo sabe que a equipe que completou o ataque em segredo está sendo melhor tratada. Na verdade, eles merecem ser tratados. É assim que eles se adaptaram rapidamente. Eles são o tipo de novos recrutas que nossa sociedade gosta. Seus pensamentos estão corretos. Este é um lugar onde você será tratado melhor se tiver força. Na verdade, alguns dos poucos jogadores mais fortes do mundo desfrutam de privilégios impossíveis de comparar com jogadores comuns. Os bens que eles ganham estão além da imaginação. Qual será a diferença de renda? Eu não sei.
Alguns jogadores não ganham nenhum ouro por dia, enquanto outros ganham mais de 1000 ouro por dia. O cadáver de um monstro se torna dinheiro, e quanto maior sua dificuldade, maior seu valor. O mesmo vale para atacar masmorras de nível superior. Mirar em uma masmorra com grau heróico superior é o mesmo que obter bens enormes. O problema é... Ponto. O problema é que não existem muitos jogadores que atingem esse nível. Eu podia ver eles olhando para mim, seus interesses aguçados. Sim. Não são tantos. Todo mundo começa como vocês no início. Você duvida, você vence, e então você treina. Nesse ponto, penso se este mundo está bem ou não. É divertido subir de nível como jogar, e é divertido obter novos equipamentos. Ponto. Aí acontece um acidente ou você atinge o seu limite. Você percebe que isso não é um jogo. Os talentosos e os não talentosos começam a ser categorizados. Alguns vão subir e os outros ficarão no chão. Talvez alguns de vocês sintam a realidade assim que deixarem aqui. É mais perigoso do que vocês pensam. Porque há tão poucos jogadores subindo no topo. Eles já sabiam. A maioria deles morre no processo. Mesmo que não sejam comidos vivos por um monstro ou sobrevivam, eles acabam morando em favelas. No caso dos homens, muitas vezes são usados para experimentações humanas e, no caso das mulheres, são facilmente vendidos como escravas para outros países ou se tornam prostitutas. É mais difícil do que vocês pensam simplesmente comer e viver. Ponto. Esses nem são os piores cenários. Algumas pessoas são sequestradas por monstros, eventualmente sendo comidas. Honestamente falando, esse ainda era um caso leve. Ainda havia cenários piores em que eu ainda conseguia pensar. Talvez um caso semelhante aconteça com um de vocês. Só conheci todos vocês hoje, mas se eu contar minhas impressões pessoais, a maioria de vocês aqui provavelmente morrerá em 3 anos ou se tornará um idiota e vagará pelas favelas. Talvez eu até veja vocês trabalhando em um bar. Ah, principalmente pessoas como você, Ansora. O que? Normalmente, alguém como você morre primeiro ou fica aleijada. Claro, todos vocês parecem quase iguais, mas por quê? É um clichê comum que a pessoa que corre primeiro chega ao fim primeiro. Ah, você e você. E você, o estagiário ao lado dele. E também o estagiário ao lado dele. É muito provável que todos vocês morram. Posso apostar que nenhum de vocês vai subir em uma posição elevada. Ah, exceto você, verificando a janela de status e os níveis de talento da jogadora Iolion, nome, Iolion, título, nenhum. Você deveria tentar um pouco mais. Idade, 21. Disposição, otimista tímida. Classe, desempregado. Estatísticas, força, 11. Potencial de crescimento, heróico ou superior. Agilidade, 10. Potencial de crescimento, raro ou inferior. Vigor, 27. Potencial de crescimento, lendário ou superior. Inteligência, 10. Potencial de crescimento, comum ou inferior. Resistência, 12. Potencial de crescimento, raro ou superior. Sorte, 15. Potencial de crescimento, heróico ou superior. Poder mágico, 0. Potencial de crescimento, raro ou superior. Revisão geral. Os níveis de talento em vigor e força são altos. Embora os níveis de talento em resistência e poder mágico sejam lamentáveis, tem o potencial de crescer e se tornar uma grande linha de frente. Tudo bem. Não acho que participasse do grupo-alvo, mas era muito melhor do que eu pensava. Esta foi a primeira vez que vi vigor lendário de nível superior. Vim aqui para encontrar uma joia e parecia que tinha conseguido. Embora a enorme área do peito dela me levasse a olhar para ela por mais tempo, consegui manter meu olhar estritamente em seu rosto. Ela parecia assustada com a minha escolha repentina. Qual o seu nome? Eu sou Iolion, e instrutor. Pensando bem, ela foi uma das poucas que não riu de mim no início. Eu podia ver que todos haviam se virado para vê-la. Eles pareciam não entender, mas sua compreensão não tinha nada a ver comigo. Depois de bater em uma das mesas da escola com o dedo, continuei a falar novamente, recuperando a atenção deles. Exceto Iolion, nenhuma das pessoas aqui terá a chance de chegar ao topo. Nenhuma. Bem, talvez vocês possam, mas tenho certeza de que só será capaz de alcançá-lo depois de passar por muitas experiências de quase morte. Isso. Originalmente, o mundo não é bom. Vamos falar sobre a instrutora Jungayan por um momento. Ela agora é um dos principais magas de Lindell.
Ela atingiu um crescimento tão alto que até mesmo a guilda mágica está prestando atenção nela, e na verdade há mais magos abaixo dela do que acima dela. Quanto tempo vai demorar para vocês conseguir tudo isso? Ah, ela demorou apenas um ano para isso. Pode parecer nada, mas isso é bastante incomum, ainda mais quando você pensa no fato de que existem pessoas na cidade que não conseguem nem acompanhar os dedos dos pés, mesmo depois de estudar magia por mais de 20 anos. Nesse ponto, vou falar diretamente. Ponto. Vocês são todos lixos sem potencial. Ah, é por isso que estou aqui. Você pergunta por que um trabalhador não combatente está atuando como instrutor em uma de suas aulas. Estou aqui para resgatar pelo menos um de vocês, visto que muitos de vocês morrerão assim que forem para a cidade. Vê, você está sendo. Não estou sendo grosseiro. Mesmo se vocês for caçar monstros ou para a guerra, vocês não serão capazes de ser nada além de uma armadilha de bala de qualquer maneira. Se vocês não podem contribuir para a cidade em termos de combate, martelar ou tocar em um kit de alquimia ajudará mais a cidade. Não tentem seguir uma direção fútil, idiotas, porque será uma perda de tempo. Aposto que vai ser melhor para pessoas como vocês me ouvir do que fazer a aula de outro instrutor. Quando terminei de falar, uma atmosfera hostil começou a emanar da classe. Parecia que queriam intervir, mas não puderam, o que era perfeitamente compreensível, visto que Juliana ainda estava pairando no ar. Vejo vocês na próxima aula, idiotas. Ao sair, encontrei Jungayan esperando por mim. Seu apego a mim provou ser uma provação divertida, vista que os estagiários nos observavam pela janela. Os dois caras falando sobre ela antes de eu entrar na aula me lançaram olhares, o que melhorou meu humor. Fifa. Você se divertiu, opa. Aí sim. Foi mais divertido do que pensei. Os alunos também estão bem. Certo. Todos os alunos da classe C foram muito legais. Sim. Em particular, continuei olhando para a Ansora por algum motivo. O que? Ela é tão apaixonada pela aula. Ah. O rosto dela também é fofo. Entendo. Parecia que ela estava no time de ataque, mas acho que seria melhor recrutá-la para Azul. Eu quero tê-la ao meu lado. Oh, assim. Ah, eu sei, eu me lembro dela. Sim, ela é realmente fofa. Ah. Jungayan lutou para manter o sorriso intacto enquanto ela respondia. Eu sabia que Jungayan tendia a ser mais hostil, respondendo a sentimentos de ciúme, em vez de quando alguém tentava me insultar. Embora esse fosse um método tão mesquinho de vingança, eu não pude deixar de esperar o eventual tratamento de Ayan para Ansor em sua próxima aula. Você precisa ser punida. Regressor Instruction capítulo 209. E aquele filho da puta maluco com olhos de raposa. Não cause problemas inúteis, Ansora. Ele é tão irritante. Tão irritante. Ele se acha tão importante. Um alquimista que faz poções. Como? Ousa. Ele me dar um sermão. Eu disse para você não causar problemas. Aqui não é a masmorra do tutorial. Podemos ter sido os reis lá, mas aqui somos recém-chegados. Não importa como você pense. Somos recém-chegados, ou seja, novos recrutas que receberiam ofertas de grandes guildas. Ainda não foi confirmado. Não sabemos de nada até assinarmos o contrato. Só recebemos uma oferta inicial, e ainda temos que mostrar o quanto crescemos, e tem a demonstração no centro de treinamento. Algumas guildas até dizem que fazem testes de entrada separados, então não se preocupe com mais nada, exceto com o seu treinamento. Claro, não é que eu não entenda como você se sente. Você deveria saber, já que também fez a aula daquele desgraçado. Não sei. Ele olhar para alguém de cima não é muito agradável, mas sua personalidade em si não parecia ser um problema. Era uma história realista, então não fiquei ofendida. Claro, o que aconteceu em nossa aula não aconteceu na sua. Os outros instrutores também o estavam tratando com respeito. Vai saber. Ele é o namorado da instrutora Jungayan, daí o tratamento. Oh, sério? Sim. Aquele bastardo com olhos de raposa é o namorado da Jungayan. Ela definitivamente fez aquela espada voadora. Ela é uma das melhores magas da cidade grande. Ela não seria capaz de fazer uma espada assim. Aquele raposo morcego. Está claro que ele está tendo uma vida fácil porque teve sorte com uma mulher. Não sei. Eu não aguento. Opa. Bem, realmente não importa o que você faça,
Mas pelo menos é o melhor você ter certeza de não fazer nada errado. Tenho um pressentimento sinistro por algum motivo. O que? Aquela pessoa é chamada Lei Keelong. Mesmo se eu tentar descobrir quem ele é, nada sai. Os instrutores também parecem ter cuidado com o que dizem. São os instrutores dos Mercenários Vermelhos. Eles não aceitam perguntas pessoais. Você deve estar enganado. Não sei. Gostaria de estar enganado. Parece que eles não querem vazar informações intencionalmente e, de qualquer forma, não sei. Você pode descobrir. Honestamente, não posso me preocupar com isso. Só de pensar no teste de admissão agora me dá dor de cabeça. Meu Deus. Você hesitou falando que éramos para sempre na masmorra do tutorial, mas as situações mudam. Pare de se preocupar com coisas inúteis e concentre-se nos testes de entrada e na demonstração. Todas as outras estão loucos por isso. Também é hora de crescer. Vou fazer isso sozinha. Só não nos faça mal. Eu disse que entendi. Claro, a situação seria irritante, para sempre minha bunda. Vírgula. Achei que meus colegas na masmorra ajudariam, mas descobri que estava enganada. Na verdade, eu não esperava muito, mas não achei que eles iriam mostrar uma reação tão fria. Eles são todos estúpidos. Eu me senti frustrada. Esses caras não estavam usando essa oportunidade corretamente. Nós realmente precisamos nos submeter, assim mesmo. Não importa o quanto eu pensasse sobre isso, não achei que precisávamos fazer isso de forma alguma. Claro, fazia sentido querer entrar para uma grande guilda. Valeu a pena pensar que ter um início estável enquanto recebia sua proteção era ideal o suficiente. No entanto, eles não se importaram com o tratamento que estão recebendo atualmente. A equipe de ataque basicamente recebeu um tratamento diferente da equipe de sobrevivência. Claro, parecia não haver grande diferença do lado de fora, mas era inegável que eles estavam recebendo tratamento preferencial e o motivo era óbvio. Ao contrário dos sobreviventes que não conseguiram se adaptar e perderam seu tempo tremendo na masmorra, eles arriscaram suas vidas e acabaram conseguindo o que queriam. Considerando que as guildas e clãs aqui queriam recrutar pessoas mais poderosas e talentosas, também era importante jogar duro para obter resultados bons. Agora somos os melhores. Pessoas estúpidas. Shang Ryupa disse que queria ir para Azul. E Ejeune não disse que queria ir para Cisne Negro. O resto quer se juntar ao raid. Ufa. Vírgula. Posso apostar que se a equipe de ataque tivesse feito um trabalho melhor negociando, eu não estaria nesta situação agora. Também significava que o alquimista não me faria parecer uma idiota assim, droga. Vírgula. Lembrei daquele momento quando sua espada veio em minha direção, fazendo eu fazer xixi de medo no local. Quando abri a porta da sala de aula nervosamente, pude ver olhares se concentrando em mim. Eu vi algumas mulheres correndo. Não me lembrava bem de seus nomes, mas conhecia bem esse cenário. Acho que eles querem entrar na fila. Isso porque eu era uma pessoa privilegiada por aqui. As coisas foram bem? Não. Os opas não estão muito interessados nisso. Eles estão todos se preparando para o teste de admissão e a demonstração. É tão chato. Se for um teste de admissão, é apresentado pela rede. Mercenários Vermelhos e Azul. Existem outras guildas e clãs também. Ah, acho que você ainda não sabe. Sim. Não fomos informados de nada. A Guilda Mágica, Cisnes Negros e vários outros. Na verdade, as condições para guildas de médio porte pareciam boas também. Ah, para onde você vai? Bem, no início, recebi uma oferta dos Mercenários Vermelhos e, embora seja um segredo, recebi uma oferta da Guilda Mágica também, mas não tenho certeza. Não vou dizer que não pensei sobre Azul também, mas eu não acho que Azul seja uma escolha ruim se você continuar a crescer como uma maga. A instrutora Jungaia está lá. Ainda não conheci o pessoal da Azul. O que? Sério? Por causa daquela pessoa? Pode ser. Esta era outra razão daquele alquimista irritante. É intencional, certo? Bem, acho que a probabilidade é alta. Eu acho. Ele está em uma posição elevada com uma grande influência na guilda. Influência, minha bunda. Você conhece o Wyong, certo? Quem é o Wyong? Seios grandes. Ah, aquela vaca. Não tenho certeza, mas eles disseram que ela entraria na Azul. O que?
Eles disseram que ela também teve uma entrevista com o mestre da Guilda Azul. Com isso, fechei meus punhos. Uma sensação sinistra veio. Foi porque uma vadia estúpida, que estava ocupada fugindo durante todo o tutorial, recebeu uma oferta da Azul, e fiquei perplexa por não ter feito isso. Eu poderia entender por que isso aconteceu. Ele está se vingando. O motivo provavelmente foi minha atitude arrogante quando nos conhecemos. Era uma razão muito absurda para ele tentar me excluir. Tenho certeza de que houve algumas circunstâncias nos bastidores que eu não conhecia. Por que você não usou um distintivo de guilda, para que eu soubesse quem você era? Tão irritante. Vírgula. Involuntariamente, comecei a xingar. Ah, foda-se. Isso é realmente absurdo. Sim. O que eles viram em uma vaca como aquela, para fazer tal oferta? Suas metas também não eram boas. O treinamento de resistência parecia bom, mas... Não é óbvio. Eles devem estar pensando em algo sujo. É tudo besteira que ele tem influência na guilda. A razão pela qual Lei Keong está fingindo ser o rei aqui é tudo por causa da instrutora Jungaian. Provavelmente é o mesmo em azul. Ele deve estar com dor de cabeça. Essa guilda, mesmo que uma oferta de recrutamento chegue, eu a rejeitarei. Mesmo. Ponto. Claro, era mentira. As outras grandes guildas não eram ruins, mas se alguém perguntasse para qual guilda eu realmente queria ir, era azul. Uma das razões era que eu poderia aprender coisas da gênia maga Jungaian, mas a outra razão pela qual eu achava que azul estava bem estava nos bastidores. Por um lado, tinha uma aliança com os mercenários vermelhos. Entrar na Azul, que acabou de começar a subir e agarrar o poder real, é mais vantajoso do que entrar como membro inferior da Guilda dos Mercenários Vermelhos. Como a escala não era grande, o suporte que receberia seria um pouco mais concentrado. Agora, está tudo bagunçado. Eu estava nervosa sobre se ele havia contado à instrutora Jungaian sobre esse incidente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vírgula. Foi então que a porta da sala de aula se abriu de repente. Naturalmente, minha cabeça virou. Em um instante, a ralé, que havia se reunido, correu para seus lugares e esperou a instrutora dizer olá. A instrutora Jungaian entrou na sala de aula. No entanto, sua personalidade parecia diferente hoje. Todos em seus lugares. Vou pular as saudações e começar a aula imediatamente. Tudo bem. Como na última aula, vamos escrever com poder mágico. Aqueles que ainda não sentiram o poder mágico, separem do grupo. Sim, instrutora. N. Não temos tempo, M. Mova-se rápido, rápido. Assim. Ao contrário da última vez, ela parecia visivelmente mais fria. Era irritante que ela não prestasse atenção nos outros sentados, mas em vez disso, ela estava olhando para mim. Parece que ela perdeu algum peso. Ela parecia doente, o que me fez pensar se algo havia acontecido. Claro, aquela raposa veio à mente, vendo ela exalando uma atmosfera irritante. Pude ter certeza de que todos os estagiários aqui estavam pensando a mesma coisa. Ele deve ter aproveitado a história a seu favor. Eu realmente não entendia por que duas pessoas que não combinavam estavam saindo, mas não era isso que importava. Havia um tom definitivo em sua voz durante toda a aula. Ela não estava abertamente irritada, mas... Estúpido. F, faça certo. Ela continuou lançando insultos como este. Eu fui capaz de fazer isso desde o início. Eu já expliquei. Que estúpido. Ou insultos como este. Por que você não entende? Tão frustrante. Ou assim. Eles são estúpidos. Estúpido. Muito estúpido. Eles são muito estúpidos. Eu podia ouvi-la murmurando tudo isso. Não era de se admirar que a aula, que geralmente tinha um ambiente agradável, tivesse se tornado muito desconfortável. Considerando que poucos ainda estavam praticando para sentir seu poder mágico, não havia como outras pessoas fazerem as lições que provaram ser difíceis, mesmo para a própria maga. Em meio a isso, eu estava preocupada com a maneira como ela estava olhando para mim. Eu não sei porquê, mas seu olhar enviou arrepios na minha espinha. Eu não tentei ou ouvi falar sobre a prática de escrever cartas no ar com poder mágico. No entanto, achei que deveria corresponder às expectativas dela e, na verdade, senti que estava seguindo o ritmo. Você tem que esmagá-los com suas habilidades. Se eu trabalhasse muito, eles acabariam reconhecendo o meu valor. Você tem que fazer isso, pelo menos. Eu tinha que continuar mostrando que era especial.
Só então eu seria bem tratada. Eventualmente, eu mordi meus lábios com força e lentamente comecei a formar o poder mágico para fazer as letras flutuarem. Eu senti que iria entrar em colapso imediatamente se eu soltasse. Enquanto eu concentrava meu poder mágico enquanto tremia, senti o olhar da instrutora Jungayan queimando através de mim. Não sei se me enganei por um momento, mas ela parecia irritada. Não, sua expressão era mais complexa do que isso. Eu me perguntei se meu método estava errado, mas não parecia que eu estava fazendo nada de ruim. Eu senti que ela estava se perguntando muito sobre algo. O que ela está pensando? O que? Ela está se perguntando. A sala inteira ficou em silêncio. Isso foi até Jungayan começar lentamente a sorrir. Ela parecia assustadora, quase como se ela tivesse percebido algo. Quando ela começou a rir, não pude deixar de estremecer. Eu não estava apenas começando a suar frio, mas meu queixo tremia sem o meu conhecimento. Vê-la rir me deixou chateada por algum motivo, mas algo sobre isso me deixou desconfortável. O que? Porque ela está. Vírgula. Até seus olhos pareciam estranhos. Havia algo em suas profundezas que eu não conseguia explicar. Ah. Bem. Muito bem, Ansora. Assim. Obrigada. Você é muito boa entre as pessoas aqui. Graças a Deus. Você não é estúpida. Obrigada. Acho que Ansora pode ter aulas separadas. E, assim, se estiver tudo bem, posso te ensinar algumas coisas depois da escola. Sem dúvida, ela finalmente me reconheceu. Era justo para mim sentir orgulhosa e, claro e feliz. Eu olhei em volta e todos estavam me olhando com inveja. Como esperado, eu era diferente, eu tenho que concordar. Claro, era certo acenar com a cabeça. A oportunidade de ser ensinada por uma maga gênia provavelmente só surgia uma vez a cada século. No entanto, por alguma razão, não consegui encontrar forças para emitir um som. Eu disse que iria te ensinar. Isso aconteceu porque o sorriso dela alcançou uma figura torta, fazendo com que eu sentisse um pouco de medo. Eu. Regressor Instruction capítulo 210. Sim, obrigada. Isso era o que eu deveria dizer. Eu sabia que essa era a resposta correta, mas minha boca não abria por algum motivo. Perder essa oportunidade foi uma tolice. Meu cérebro entendeu, mas fiquei confusa com a sensação de que meu corpo estava constantemente rejeitando isso. Eu tenho que concordar. Continuei repetindo isso para mim mesma, mas minha boca acabou me traindo. Eu que? Sim. Depois da aula, eu tenho algo. Tenho algo que preciso fazer. Eu sinto muito. Ah! A expressão da instrutora Jungayan parecia muito desapontada. Sua expressão abatida era como ver um cachorrinho sendo abandonado pelo dono. O olho ligeiramente inclinados e grandes estavam cheios de decepção. Por um breve momento, me culpei por minha escolha estúpida. Eu me perguntei se meu corpo causou tal reação, mas a resposta se recusou a se revelar. Fiquei incomodada com a voz da instrutora Ayan, que não parava de resmungar sobre alguma coisa não está certa. Provavelmente foi uma armadilha preparada por aquela raposa. Essa era uma grande possibilidade, considerando o fato de que ele tinha uma personalidade bastante mesquinha. É opressor apenas tentar seguir. Claro, era bom aprender algo novo, mas o dever de casa e as atribuições que eu estava aprendendo várias vezes já estavam fazendo minha cabeça explodir. Era inegável que fiz uma escolha estúpida. No entanto, eu não queria corrigir isso. Minha respiração estava gradualmente voltando a seu estado normal. Bem a tempo, o sino anunciando o fim da aula tocou, e o instrutor Jungayan, que continuou a resmungar baixinho, lentamente começou a sair da sala de aula. Até pensei em me aproximar dela porque parecia muito triste, mas não levantei a mão. Isso aconteceu porque eu vi estagiários da mesma classe correndo até mim novamente. Ver você é realmente ótima, Euni. Ah! Quem saberia que a instrutora Jungayan faria tal oferta? É assim mesmo? Sim. Quando vi o clima da aula de hoje, pensei que o alquimista devia ter falado alguma coisa. Depois de mostrar sua habilidade, parece que a instrutora também ficou gananciosa. Isso porque ela também é uma executiva da Azul. Talvez, mais cedo ou mais tarde, você receba uma oferta da Azul. Uma das que estava ao meu lado falou imediatamente. Sora disse que não iria, então não importa se a oferta vem ou não. Você não a viu recusando a oferta da instrutora?
A instrutora Jungayan parecia um pouco desesperada. Mesmo. Ela estava com uma expressão assustada. Definitivamente foi quando Sora teve sucesso, não foi? Embora todos estivessem falando na minha frente, não consegui encontrar forças para participar. Minha mente continuava voltando para a expressão complexa de instrutora, bem como para a sensação estranha que eu tive. Quando comecei a falar, a atenção de todos voltou a se concentrar em mim. Por acaso? Sim, Sureuni. Você não sentiu nada estranho? O que você está falando? Quero dizer, instrutora Jungayan, não parecia um pouco estranha hoje? Ela parecia um pouco doente. Ela estava um pouco irritada. E parecia cansada. Isso é o que eu senti. Não, não estou falando sobre isso. Outra coisa. Ela parecia um pouco doida. A resposta que recebi estava longe do que eu esperava. Uma ao meu lado abriu a boca imediatamente. Ei! Alguém vai ouvir. PFFF. Na verdade, você não está errada. Por quê? Não é verdade? Na verdade, eu me sentia um pouco assim desde o começo. Nesse tempo, eu só pensava que ela gaguejava muito. Não sei se todos os gênios são assim, mas você não acha que ela era um pouco deficiente? Todos os gênios são assim? Se for uma gênia, não tenho inveja. Eles são. Eles não são estúpidos. Seus loucos. Sua impressão dela está certa. Faça mais uma vez. Vê. Vocês são todos estúpidos. Ela nem é uma cobra, mas porque ela continua falando assim. PFFT. Acho que ela não sabe que parece mais estúpida falando assim. Tão engraçado. Ela deve estar saindo com um cara assim porque é um pouco doida. Algumas pessoas que conheço também fazem isso. São pessoas que têm um pequeno problema de comunicação com os outros. Eles não puderam aprender com a família e, portanto, cresceram assim. Não sei, mas ela deve ter tido alguns traumas. Você cruzou a linha um pouco, mas na verdade é engraçado. Ela não deve ser doida de verdade, certo? Não sei. Talvez ela fosse normal, mas enlouqueceu porque estudou magia demais. Não é? Sora, eu levei isso muito a sério. Ao vê-los brincando, me senti estranha ao perceber que estava levando isso muito a sério. Talvez ela estivesse um pouco doente. Ela realmente não parecia estar em boa forma. Ela costumava rir ao nosso lado sempre que gaguejava. Com isso, comecei a me juntar ao resto deles com suas risadas. Parece que ela realmente é um pouco doida. Vírgula. Achei que talvez eles estivessem certos, então falei. Não sei. É possível. Normalmente é assim nos filmes. Existem casos em que as pessoas com autismo também têm uma memória muito boa. Não é o caso da magia também. No caso da instrutora Jungayan. Oh, sério. Talvez ela tenha ficado louca. Ah. Algumas pessoas têm afasia devido a um trauma na masmorra do tutorial. Não é esse o caso. NT, afasia é igual distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação da pessoa. Ah, você finalmente riu. Até agora, você estava muito séria. É porque vocês são muito engraçados. Eu realmente pensei isso sem saber. Doida. Ah, eu me sinto tão estúpida em pensar que admiro uma pessoa assim. O que importa se ela é uma gênia? Ela continua gaguejando de qualquer maneira. Sim. Você tiver as mesmas habilidades, a guilda deve usar uma pessoa que esteja bem psicologicamente ou que fale normalmente. Sim. Devo ir para Azul e ser melhor do que ela? Não há garantia de que sou uma gênia. Se eu crescer um pouco, eles não me preferem do que uma vadia doida. Eu sei que o mestre da guilda azul não é um tolo. Seria possível se fosse você. Se isso acontecer, você não pode se esquecer de nós, tudo bem? Porque eu iria esquecer vocês. Mesmo se vocês for para outra guilda, devemos manter contato com frequência. Ei, se eu entrar na azul e captar os olhos do mestre da guilda, posso até fazer uma petição para que você entre como um membro de baixo escalão do partido. Mesmo? Claro, é apenas uma possibilidade. Azul não é uma guilda grande. Eu realmente gostaria que isso pudesse acontecer. Azul é definitivamente diferente de outras grandes guildas. Quando minha influência crescer, é convincente ver o que o alquimista está fazendo agora. O que essa pessoa fará se você for azul? Não deveria haver um cara assim na guilda para onde estou indo. Ele vai ficar preso ao lado da instrutora Jungayan.
quando os dois se separam. Mesmo. É muito fácil arruinar a vida de um homem. O que ele fará se eu disser que fui assediado sexualmente? Instrutora Jungayan, até aquela doida ficaria enojada. Se eu puder fingir ser uma vítima por um tempo e conseguir o apoio da guilda, não será o suficiente. Você quer fazer isso? Não, se alguém ouvir isso agora. Não se preocupe com isso. Eu bloqueei o som com um poder mágico, já que aquela doida estava dizendo um monte de coisas. Oh, este é um lugar de sobrevivência. A habilidade também é importante, mas às vezes você também precisa de sabedoria para viver facilmente. Parece mesmo que você vai ter sucesso. É bom usar todos os meios e métodos necessários. Ser uma mulher fraca também é uma grande arma na sociedade. Sinto que aprendi algo com você. Euni. Acho que alguém está vindo. Quem? Olhei para trás e fiquei surpresa ao ver quem era. Shang Ryopa. Ele era uma pessoa com quem eu tinha um pouco de cuidado entre todas as pessoas da equipe de ataque. Era porque ele não falava muito e sempre tinha uma expressão fria. Eu não sabia por que ele veio me ver, e era difícil tentar adivinhar porque eu não sabia o que ele estava pensando. Vou falar um pouco com ele e depois volto. Tudo bem, Euni. Este homem era alguém que eu considerava importante, então tive que abordá-lo imediatamente, porque ele está usando uma máscara. Ele ainda era uma pessoa difícil de entender. No entanto, eu não pude mostrar isso. Quando me aproximei silenciosamente, ele falou comigo primeiro. Vamos conversar um minuto. O que é? Opa! Ah! Pensando bem. Você conheceu recentemente o mestre da Guilda Azul, não é? Ponto. Há um teste de admissão lá também. Você está confirmado para entrar? Não. Quanto é a sua entrada e o seu salário anual? Não é pouco, certo? Ponto. Nossos valores devem ser decididos por nós, não por eles. Se conseguirmos acertar, podemos aumentar o salário e a entrada. Eu não vim aqui para dizer isso, então cale a boca. E abaixe sua voz. Meu Deus. Então fale rápido. Eu honestamente não gosto de você. Isso é muito bom. Eu também não gosto de você. Mas isso não significa que eu não tenha afeto algum. Mesmo assim, tínhamos um bom relacionamento na equipe de ataque. E tem na masmorra do tutorial. Pare de enrolar. Fale algo um pouco mais produtivo. Não sei o que você planeja fazer de agora em diante, mas seria melhor para você não se conectar com a Azul e viver em silêncio como se fosse um rato morto. O que? Dizendo isso tão de repente. Este é um aviso. Não faça nada inútil e pense em si mesma. Não faça nada parecido com o que você fez na masmorra. O que? O que eu fiz na masmorra? Não pense que eu não sei. Você é muito gananciosa. Pare de dizer essas coisas inúteis. Diga algo útil. Isso é tudo o que posso dizer. Não quero estar profundamente envolvido com você e não quero ser conhecido por ter uma boca grande. Honestamente, eu não quero te dizer isso. É irritante. Que informação você tem? Esta é a informação que estou dando. Fique quieta, tão quieta quanto um rato. Não, não. Foi decidido por você se juntar ao Azul. Eu vou indo agora. Eu te disse tudo claramente. O que? Shang Ryopa. Após a conversa, ele colocou a máscara de volta e foi embora. Embora tenha sido apenas uma conversa curta, meu descontentamento foi imenso. Se você quer dizer algo, você pode apenas dizer abertamente. Não era absurdo ficar irritada ao ouvi-lo falar tão vagamente. Meu rosto se enrugou e, claro, comecei a falar sozinha. Isso é irritante pra caralho. Se você me fornecer informações, certifique-se de fazê-la completamente. Quem disse que estou curiosa sobre isso? Depois de dizer isso, eu imediatamente me virei e vi a pessoas ainda conversando. Eles estavam ansiosamente levantando suas vozes, como se não notassem que eu estava me aproximando. Eu me perguntei se eles estavam dizendo algo pelas minhas costas, então concentrei a magia em meus ouvidos para ouvi-los com mais precisão. Claro, eles não estavam falando mal de mim. Mas Euni pode realmente ir para Azul. Ela simplesmente não ignorou a oferta daquela doida. Eu não sei. Talvez não. Mesmo se a Lu fosse, se o plano de Euni der certo, é quase certo que ela se juntará. E pareça que estamos dando um golpe na cara daquele alquimista estúpido. Ele é apenas um trabalhador da produção. Se o Euni for para Azul, há uma possibilidade de nos juntarmos a Azul também? Bem,
Não, mas Euni vai cuidar de nós. E a instrutora Jung doida provavelmente não desistirá. Então acho que Euni é bastante cobiçada. Por quê? Ela continuou resmungando ao sair da sala de aula mais cedo. O que? Eu não ouvi. Você ouviu o que ela disse? Ponto. Ponto. Ela disse, tudo bem. É. Ainda há muitas oportunidades. Eu posso fazer isso. A impressão dela era engraçada. Eu estava tentando ao máximo conter o riso. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.